Se retirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Irmãos, neste domingo nós celebramos a solenidade de Pentecostes e nós escutamos nesses dias atrás, no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus dizendo aos seus discípulos: é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Naquele momento o Senhor já estava preparando os seus discípulos para receberem o Espírito Santo. E nós escutamos no Evangelho de hoje que Ele envia o seu Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Este dom tão inefável precisava ser preparado. No momento ainda, Jesus concede somente um dom do Espírito, perdoar os pecados aos apóstolos. Mas nós vamos ver que no início dos Atos dos Apóstolos, quando diz: recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, nós iremos ver os prodígios que os apóstolos e a igreja farão. Muitos milagres, muitas conversões, e aqui nós percebemos que esse dom inefável traz consigo múltiplos dons, e nós experimentamos isso. E nós somos portadores dos dons do Espírito Santo. Clemente de Alexandria, refletindo sobre o Espírito Santo, ele diz: Jesus, aquele que é o descendente de Davi, aquele que cantava, ele não quis soar a lira nem a cítara, mas ele escolheu o homem, para que com o homem pudesse usar desse instrumento para louvar a Deus. E o Espírito Santo é aquele que toca este instrumento humano. Clemente de Alexandria cita um pensamento antigo que diz: pois és tu para mim uma cítara, uma flauta e um templo. Ele diz: nós somos essa cítara porque nós carregamos em nós uma harmonia, porque nós somos perdoados. Nós somos uma flauta porque nós sopramos os afetos, a ternura de Deus através do mandamento da caridade. E nós somos um templo porque nós somos alicerçados na razão. Meus irmãos, essa festa do Espírito Santo nos faz pensar sobre o nome dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade. O texto hoje fala pneuma hagion. É interessante que esse termo pneuma em grego possui dois significados. Ele pode ser quanto hálito, quanto espírito. E isso também é a palavra em hebraico, ruá. E aqui é interessante porque essa palavra ambivalente, hálito ou espírito, nos faz entender que o hálito é aquilo que logo se perde no ar, logo se perde na atmosfera. Então é preciso estar perto para poder receber. E realmente, o Espírito Santo não é recebido se nós não estamos perto de Cristo. Nós vamos ver no final do Evangelho de São João que Cristo, quando está na cruz, ele expira, ele sopra aquele hálito, o seu pneuma. E somente quem está ali perto da cruz pode receber desse hálito. Irmãos, nós somos chamados hoje nessa festa do Espírito Santo a nos aproximar da cruz, porque é dali que nós recebemos o Espírito Santo. É como se o Senhor soprasse em nós, e é justamente isso, o Verbo soprou sobre eles. Aqui o Verbo só aparece uma vez, emphysao, que significa soprou dentro. É como se o Senhor nos beijasse e colocasse o seu Espírito Santo dentro de nós. Santo Atanásio ele vai dizer o que é o amor. O amor é o beijo entre duas pessoas, onde quando as carnes se encontram, o hálito é transferido de um para o outro. E é justamente isso que a cruz é. A cruz é o beijo de Deus na humanidade, aonde Ele tocará a nossa carne no mais profundo e vai colocar dentro dessa carne o Espírito Santo. Irmãos, então estejamos perto de Deus para recebermos o Espírito. Quem se afasta não recebe o Espírito, porque o hálito se perde no tempo, na atmosfera. E isso também me faz lembrar de uma história, preparando essa homilia. Certa vez um senhor pegou um ovo de águia e tirou do seu local natural, junto com a mãe, e levou para a sua casa e colocou aquele ovo de águia junto com no galinheiro. E ali aquela águia saiu da casca, cresceu entre os pintinhos, e aquela águia
pensou que era um pintinho e começou a viver como um pintinho. E levou a vida sem poder voar, mesmo tendo sido feito para voar. Mas certa vez aquela águia viu uma águia. E ali ela se viu naquela águia fora. Ela diz, mas eu sou isto que eu estou vendo. Eu nasci foi para voar. E por isso, depois daquilo ali, lança voo, porque descobriu qual era a sua verdade. Me parece que é próprio esse a missão, o trabalho do Espírito Santo em nós. Muitas vezes nós estamos sendo criados junto com os pintinhos deste mundo e não sabemos qual é a nossa verdade. Nós somos feitos para voar e muitas vezes nós estamos andando sobre esta terra. E essa é a missão do Espírito Santo em nós, nos faz voar, nos coloca no alto da cruz, nos faz abrir os braços, nos dá uma capacidade nova de amar, nos dá uma vida na graça. E é isso que nós somos. Nós somos realmente aquele barro, nós somos realmente um corpo, nós somos realmente pó, mas nós somos mergulhados do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, esse hálito novo. E é justamente por isso que nós temos aquelas marcas que Jesus hoje pedirá para tocar. Santo Agostinho, no livro de Símbolo, falando aos catecúmenos, por que o Senhor não quis retirar as marcas das chagas depois de ressuscitado? Ele dá 2 motivos. Primeiro, para convencer Tomé. Depois, para que seja testemunha para todos os homens de todos os tempos que ele foi crucificado por nós. Ele diz, e essas chagas, no dia do juízo, vai recordar aqueles que estão condenados. Este lado foi aberto por você, mas você não quis entrar por ele. E aqui está o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Quer nos fazer voar, para nos refugiarmos nestas chagas. E aqui eu recordo uma passagem do Cântico dos Cânticos, o esposo canta, pomba minha, tu te aninhas nas fendas das rochas, nos esconderijos dos escarpes, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto encantador. Essa é a grande missão do Espírito Santo, fazer construir os nossos ninhos nas fendas das chagas de Cristo, porque ali é o nosso lugar, é ali que nós descobrimos o que nós somos. Imagine, irmãos, se no Antigo Testamento bastava um justo ver a presença de um anjo e toda a vida era mudada, imagine nós, que agora recebemos esse hálito dentro de nós. Imagine o que nós podemos fazer. Imagine a vida alta que Deus nos propõe. Realmente, não vivamos como pintinhos, mas vivamos como águias, porque o Senhor nos deu essa graça para poder nos refugiarmos nas suas doces chagas. Meus irmãos, uma boa festa de Pentecostes. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.